Pois é. Finalmente estou tendo o prazer de reencontrar você de novo, né? Pode não parecer para você, mas eu espero você a semana toda, é uma eternidade. Obrigado por mais esse play aqui no nosso encontro, aqui no Agora é Você Podcast, e agora é você mesmo. Desliga de tudo, esquece lá fora, esquece problema com grana, com política, com dinheiro, preocupação. Não, essa hora é dedicada a você, daí o nome de Agora é Você, para você viver como você merece. Só vou pedir uma gentileza, hein? Para você mesmo, uma gentileza em seu favor. Se inscreva, ative o sininho de notificação assim que acabar esse episódio. Sabe por quê? Se você não se inscrever, se você não ativar o sininho, você não recebe toda semana esses conteúdos tão fantásticos como esse que eu vou trazer hoje. Além do que, se você só assiste e não se inscreve, você acaba prejudicando o algoritmo e a gente chega para menos gente ainda. Então, por favor, se inscreva, ative o sininho, sobretudo porque você merece, você precisa de assuntos tão produtivos quanto esse que nós vamos trazer hoje, por exemplo, né? Os benefícios da acupuntura. Porque tem gente que não faz, tal, porque acha que dói. Gente, o alcance da acupuntura é de um universo praticamente ilimitado, vai muito além daquela dor que você tem no braço, que você tem nas costas. A gente vai conhecer um pouco de tudo isso com a minha convidada de hoje, que ela é coreana. Ela é nascida em Seul, na Coreia do Sul. Ela começou os estudos aos 15 anos de idade. Muito legal isso, né? Ela conta com a tradição da acupuntura na família, de gerações, porque o tataravô dela já praticava as ciências orientais, né? A medicina chinesa. Então isso é fantástico, né? E ela, desde pequena, ela imagina quanto conhecimento tem essa minha convidada aqui, tá? Ela está na 4ª geração dessa prática, praticamente. Essa medicina é milenar, você com certeza já ouviu falar, né? Além de ela ter mais de 49 especializações diferentes que, evidentemente, eu não tenho como abordar tudo aqui. Mas o importante é ter você aqui. Doutora Jenny, seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de saber do seu trabalho, né? Um trabalho muito interessante que traz benefícios para todas as pessoas que se interessam em manter sua saúde, que busca conhecer sobre esse assunto. Muito bom. Muito legal pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado a você. E começando por uma dúvida que você que está aí nos assistindo provavelmente tem. Quer ver? Doutora, acupuntura dói? Depende. Depende do limiar de dor. Tem gente que não sente nada e ronca. Eu ponho a agulha e falo, não senti nada. E tem gente que, sei lá, né, tem aquele medo, né, medo básico da agulha. Eu tenho uma experiência de tratar paciente que tem medo de fazer exame de sangue no laboratório, que tem medo da agulha, fobia da agulha. Mas eu consigo convencer eles a fazer a acupuntura. Aos poucos a gente vai conseguindo ver, mostro para ele que não dói tanto assim, que tem dores pior do que isso. Então não é sempre fala que vai doer. Alguns pontos pode dar um choquinho, mas não é dor. Você sente coisas pior do que isso na vida. Muitas pessoas fazem sem medo. Doutora, e tem também que contar com o fator expectativa da dor, né? Por exemplo, você vai no dentista. Limiar da dor. Isso. Aí você fica ouvindo aquela maquininha que parece uma broca que vem do inferno. Mas às vezes, para te aliviar, o dentista vai aplicar uma anestesia. Aí você está com medo da dor da picada, sendo que praticamente é uma agulha capilar, não dói. Então, a acupuntura, eu sei porque cheguei a me submeter bastante, não é o que você pensa, não traz a dor, né? A não ser em alguns casos, como ela falou, e depois a gente vai se aprofundar aqui. Agora, doutora, o fato, por exemplo, quando a pessoa recebe num ponto a agulha, e a agulha ali dói muito, ou inflama, isso não é um sinal, mais do que a dor não é um alarme, não é um aviso, que realmente ela está com uma determinada coisa em desequilíbrio? Às vezes a gente procura o ponto de acupuntura pela palpação, né? Você tem um canal, né, trajetório da energia, do caminho do meridiano, e nem sempre no ponto que a gente vai utilizar. Você vai chegar no próximo e vai apertar onde o paciente fala dói, ai, dói. A gente fala assim, esse é o ponto achei, onde dói. E a gente vai pontuar lá. Entendeu? Agora, você está falando de dor, paciente que tem muita dor ou então muito medo, né? Aquela pessoa que tem limiar de dor muito alto, muito medo. Hoje a gente já tem a acupuntura laser. Existem outros materiais de fazer estimulação como o stipper, tem as bolinhas que você põe no ponto de acupuntura. Quando eu trato, por exemplo, paciente bebê pediátrico, eu não saio utilizando agulha. Eu ensino as mães a fazer a massagem em casa e no consultório, determinado problema de meridiano que eu constatar, eu vou colocar alguns estimuladores no ponto de acupuntura sem ser agulha. Entendeu? Não dá para fazer acupuntura sem dor, sem nenhuma agulha. Existe variedade de técnica para isso. Muito legal isso que ela está falando, porque você precisa entender que a função da agulha, né, é estimular ali a circulação de energia naquela região. Então, daí ela poder utilizar de outros recursos que não necessariamente a agulha, conforme o caso. Agora, no caso da agulha, doutora, cada pessoa, ela compra o seu conjunto de agulhas e leva, ou ela usa a agulha
da aplicação após uma asepsia do equipamento. Então, isso que você está falando de cada pessoa leva para casa, era coisa do lado dos anos 80, que era muito difícil conseguir importação da agulha, porque até hoje a gente usa agulhas importadas da Coreia, ou do Japão, ou da China, né? Que legal. A gente tem, acho que, pouco produtor brasileiro, e até hoje eu não utilizo porque a qualidade ainda não é tão bom assim. Daí eu acabo utilizando agulhas coreanas. Então, naquela época que a importação não era fácil, as pessoas levavam para casa, naquele garrafinha de fazer o exame de sangue, né? Sim. No tubinho, para casa a sua própria agulha, trazia de volta na sessão e depois de um tempo de desgaste trocava. E hoje em dia a gente tem uma importação muito fácil e vigilância sanitária também exige que a gente descarte. Então cada sessão é descartado, não guarda mais agulha. E agora, como é que as agulhas funcionam, assim, explicando para o público assim, uma linguagem que só você pode dizer. Como é que elas atuam na realidade? Eu falei, claro, elas fazem circular a energia, mas tudo bem, mas como é que elas estimulam isso? Bom, uma linguagem mais fácil de entender. Eu digo assim que fazer acupuntura é igual levar seu carro para o mecânico. Ok. Então, através de estimular alguns pontos específicos no corpo, vou apertar um parafuso aqui e acolá para otimizar a função do seu corpo. Então, assim, vou fazer uma anamnese em você, eu sinto que a energia do seu rim é baixinho. Então, eu tenho pontos que estimulam o funcionamento do rim e ele vai trabalhar no trajetório, porque os meridianos levam nome do órgão de por onde passa o meridiano, né? Então, se for o meridiano do rim, trajetória começa lá, né? Lá no pé, no solo do pé, ele vai subir pela perna e aí o caminho vai passar por dentro do rim e vai terminar. Então, eu vou usar determinado ponto e vai estimular essa energia. E aí, o paciente estiver concentrado, relaxado, se entregar, o seu cérebro comanda essa reprogramação do seu corpo. É assim que acontece. Por isso que assim, quando o paciente está bem adormecido no dia do tratamento, a gente nem toca no paciente. Quando o paciente está acordado, a gente começa a estimular a agulha para mandar um sinal para o neurônio. Por isso que, às vezes, paciente que tem muito uso de corticoide, que está debilitando o neurônio dessa pessoa, porque corticoide faz isso, ele debilita o trabalho do neurônio. Por isso que o paciente não tem nem dor, não tem reação no organismo, porque o corticoide, ele debilita a sua célula, entendeu? Não tem atividade. Então, o paciente que usa muito corticoide não tem reação à acupuntura também. Então, é o único caso que a gente vê assim, que paciente que não tem reatividade à acupuntura são pacientes que usam demais drogas assim, fora o corticoide, paciente que usa muito morfina, paciente que usa muita droga, tem uma reação mais lenta à acupuntura. Interessante porque, isso, hein? O cérebro já está muito dopado. Então, porque a acupuntura, quimicamente, hoje em dia, vê-se que quando você faz estimulação de agulha, o organismo tem uma grande produção de endorfínico. Que o endorfínico que o seu corpo produz, que uma das formas é morfina que seu corpo mesmo produz, ele é assim, sei lá, 100 vezes mais potente que a endorfina da farmácia. Então, o paciente vem com dor lombar, tomou uma injeção de endorfina, o paciente tomou injeção de morfina, ele fala assim, eu saio grog e tal, mas daqui a 12 horas a dor voltou. O paciente que faz acupuntura produziu sua própria morfina, né? Essa melhoria pode durar assim 1, 2, 3, 4 dias, dependendo do corpo da pessoa. Porque a morfina, assim como, por exemplo, o tramal, que é derivado da morfina, né? Essas substâncias, elas, como você falou, elas, na verdade, elas inibem o caminho da dor, né? Inibe a percepção da dor. Então, se você toma isso constantemente e vai utilizar a acupuntura, você também está inibindo a sensibilidade toda, né, do seu corpo, né? Agora, doutora, quando é que se usa o choque para estimular as agulhas, né? Porque às vezes você coloca umas agulhinhas e tem um caso que... Eletroacupuntura, você está falando? Eletroacupuntura. Então, eu atendo paciente que vem com lesão articular, por exemplo. Tem artrite, artrose, ou então se ela fez um estiramento no músculo. No caso de atleta, por exemplo, a agulha em si já tem aumento de atividade celular naquele local, né? Então, ajudaria a curar essa lesão muito mais rápido, vai 1/3 do tempo. E aí, se eu coloco eletrodo de eletroestimulação, esse efeito da agulha é, sei lá, multiplicado em mais de 100 vezes. Entendeu? Então, a cura é muito mais rápida. E fora que o aumento de produção desse próprio endorfínico, da própria morfina, ele é muito maior com essa eletroestimulação. Então, o paciente já sai assim, com efeito anti-inflamatório e analgésico na sessão. O paciente já sai andando. Eu falo assim, peraí, não é porque você está sem dor que você não está curado. Calma aí. Dá o seu tempo para curar aquele tecido. Você está se movimentando, mas não é para sair jogando hoje. Calma aí. Entendi. Mas por exemplo, teve história de jogadores que tava com o pé torcido na quarta e domingo saiu jogando e fez gol. O problema é dele, tem contrato para cumprir. Bom, atenção você aí do outro lado.
Porque se você chegou agora, eu estou conversando aqui com a doutora Jeannie Kim, que é especializadíssima em medicina chinesa, tem muitos anos de experiência, tem muito conteúdo, e hoje nós estamos dentro do conhecimento dela, levando para você os benefícios da acupuntura. Bora perder o medo de acupuntura, porque ninguém tem que ter medo de ficar melhor consigo mesmo, né? A gente tem que estar feliz consigo mesmo para tudo ao redor dar certo. Então, presta muita atenção aqui nesse episódio, e também eu quero dizer o seguinte, olha, você é daquelas pessoas que falam assim, a acupuntura é legal, mas eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali, você acha que vai atuar só na região da dor? Eu queria que a doutora Jeannie falasse para você sobre, resumidamente, porque é muito grande, mas o universo da acupuntura, que não é só o local da dor, tá certo, doutor? Que a senhora resumisse, assim, os 360 graus para quem está nos assistindo. Eu trabalho no consultório da seguinte maneira. Por que o paciente me traz uma dor crônica? Por que meu ombro não sarou? Tô com tendinite do ombro, falar 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu uso muito essa história. Aí cansei de tomar anti-inflamatório, meu fígado não aguenta mais, meu rim já tá entrando na falência, então vamos lá. Agora então, é o momento de fazer acupuntura e fisioterapia. Por que dor ficou crônica? Porque sua energia vital de base estava baixo. Então a atividade celular nesse local já é menor. O organismo tende a manter energia vital mais concentrada onde é mais vital a sua sobrevivência. Então vai ficar aqui, no tronco, entendeu? Então é sua cabeça, seu coração, seu rim, seu fígado. As articulações, por exemplo, ele é segundo plano. Tanto é que você vê que o ser humano vive sem os braços, sem as pernas. Só com um toquinho o cara tá vivendo, dá para viver. É claro que não tem qualidade de vida. Então, quando o paciente vem me procurar com muita dor crônica, eu também faço tratamento de aumentar a vitalidade geral dessa pessoa. Aumentou a vitalidade, assim eu consigo dividir com onde tem problema. E aí eu vou fazer um desvio energético pro tendão do ombro dele. Por exemplo, o paciente que faz tendinite crônica, ele tem energia do sangue do fígado baixo. Pessoa que vem passando por muito prolongado de estresse. Muito desgaste mental, até tem dormido mal, até preocupado o tempo demais. Então a energia do sangue do fígado dele vai ficando pequenininho. E justamente a energia que comanda a qualidade do tendão. Entendeu? Então a pessoa não... Aí quando eu começo a tratar isso, começa a baixar a ansiedade dele, começa a baixar o estresse dele, o corpo dele começa a desinflamar, vitalidade sobe, ele dorme melhor, entendeu? Dia a dia ele fica menos reativo ao estresse, vai ficando assim, ele tem muito mais assim, capacidade para gerenciar uma situação de estresse. Entendi. E quando vai ver também, o ombro começou a sarar. Ele fica inteirinho melhor. Que legal. Ó, você está prestando atenção aí, você do outro lado? A acupuntura, ela equilibra você. Você precisa estar em equilíbrio, certo, doutora? Então, ela vai buscar, você tem uma dor, você tem um mal-estar, ela vai buscar o equilíbrio em você. Vai muito além da região apenas que está problematizada, vamos dizer assim. Doutora, agora para dar uma clareada aí na galera que está assistindo a gente, com relação à acupuntura auricular, né, na orelha, e tem aquela acupuntura que você pode aplicar na mão e nos pés, né? Ela tem o mesmo efeito de que você aplicar nos pontos vitais dos órgãos? Sim. Que legal. É assim, por exemplo, eu trabalho com acupuntura sistêmica, também faço acupuntura de crâniopuntura, e eu complemento o tratamento no final da sessão, mandando o paciente para casa com a acupuntura auricular. Que aí ele vai dar um suporte a mais durante mais 5, 6 dias com os pontos de auricular. Aí o paciente vai apertando, porque a auriculoterapia, com aquelas bolinhas, funciona pelo estímulo mecânico. Então, ele vai apertando as bolinhas. Antigamente se usava semente, né? Hoje em dia a gente usa bolinha de esfera metálica para não destruir. Aí vai apertando e aí o paciente tem, por exemplo, os pontos de ansiedade. Eu uso bastante, porque o que mais tem no consultório é pessoas ansiosas. Aí o paciente fala, eu quero largar ansiolítico porque está atrapalhando minha memória. Tô ficando, não é mais a mesma pessoa. A velocidade da cognição está mais lenta e tal. Então vamos desmamar de ansiolítico. Então faz acupuntura para tratar a ansiedade e eu finalizo com auriculopuntura de ponto de ansiedade. Ele vai apertar no momento que bater uma ansiedade, aí você começa a apertar e baixa a ansiedade dessa pessoa. Assim, tem quiropuntura, que é só acupuntura microsistema da mão, e tem um sistema chamado de Sujoku, que é acupuntura de pé e mão. Todos são microsistema. Existe microsistema do pescoço, existe microsistema até da língua, existe microsistema da barriga, né? Mas o que mais se usa, né? O ocidente é microsistema da orelha, né? Que é toda a inervação do corpo tem uma ramificação na orelha antes de se adentrar para o seu cérebro. Então, ao manipular os pontos da orelha, você está manipulando o seu cérebro, mandando os comandos. Muito bom. Agora, você prestou atenção numa coisa que ela disse? A acupuntura auricular, quer dizer, ela faz o trabalho dela de acupuntura,
Sistêmica. Sistêmica, e quando você volta para casa com os pontos na orelha, não são agulhas. Isso é importante para você. Memorize isso, são pequenas esferas metálicas, não é? Você falou. Então você volta ali, você vai apertando e vai ativando aqueles pontos. Tá? Então, olha, outra coisa para você não ter medo e no lugar do medo só benefícios. Doutora, acontece o ponto da acupuntura sangra? Pode sangrar. Ou em alguns lugares Pode isso sangrar e indica o deixa quê? roxo, é normal. Porque assim, se você for olhar para o livro de anatomia de ponto de acupuntura, toda a saída de ponto de acupuntura está ao ladinho do forame onde tem vaso sanguíneo e nervo. Não tem como não sangrar. Tá. Então, assim, faz parte. Roxo, normal, faz parte. Por exemplo, tem uns tratamentos para tratar problema de visão, que são vários pontos aqui em volta dos olhos. O paciente melhora de grau, o grau de óculos começa a baixar, tá? A visão melhora muito. Só que, invariavelmente, o paciente pode ficar com o olho bem roxão. Eu já aviso, quer tratar na base de acupuntura? Fique ciente que você vai sair com o olho roxo. Olha que legal Faz isso. parte. Eu nunca tinha ouvido falar de acupuntura para tratar a visão. Eu trato de glaucoma, por exemplo. Olha que fantástico. Paciente resistente a glaucoma, com colírio, começa a fazer acupuntura, o glaucoma começa a baixar rapidinho. É bem legal. Olha, presta muita atenção nesse episódio. Assista de novo depois, recomende, porque olha quanta informação legal você está tendo aqui, e eu também, né? Todo episódio aqui para mim é um livro ao vivo. Doutora, tem alguma restrição para quem quer praticar a acupuntura? Restrição de idade, de mobilidade, a pessoa ter alergia, tem alguma coisa Quem assim? quer receber a acupuntura? Isto. Tá. Não tem restrição. Eu trato desde bebê recém-nascido até o idoso muito, muito idoso, né? Tá. Eu só falo assim, paciente não pode vir em jejum, não se faz acupuntura em jejum, o paciente pode ficar até com hipoglicemia. Entendi. Então, faça uma refeição decente e vem fazer acupuntura. Ó, atenção você aí agora em casa, ou sei lá onde é que você está me assistindo, mas obrigado pela companhia. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez você tenha problemas que possam ser resolvidos pela acupuntura e você nunca se deu conta. Doutora, quais são, você falou ansiedade, ok, é o que você tem, mas quais são os outros casos mais comuns em que você é procurada para a pessoa se submeter à acupuntura e com solução? Então, o que o brasileiro mais procura acupuntura é para tratar dor lombar. O que o médico ortopedista prescreve para dor lombar crônica, dor lombar. Mas não serve só para dor lombar, né? Serve para artrite do joelho. Aquele paciente que tinha muito dor no joelho e começou a fazer acupuntura, anda, sobe, desce, senta, levanta a cadeira sem problema, sem ter que apelar para cirurgia, né? Ou então pessoas que fizeram cirurgia, mesmo assim, mesmo após cirurgia tem dor, faz acupuntura, volta a usar o membro certinho, né? Paciente com tendinite no punho, tendinite no cotovelo, tendinite no ombro, é super comum. Síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Com acupuntura ajuda? fácil, trata fácil. Dor de cabeça é uma coisa muito comum em enxaqueca, porque pacientes costumam ficar viciados em analgésico. Chega uma hora que nenhum analgésico mais funciona nele. Não, fora o problema com o rim e fígado. Né? Isso. Então, aí o médico acaba prescrevendo para o paciente para dor de cabeça, para enxaqueca. Aí funciona. Aí faz toda aquela modificação de alimentação, porque muitas vezes enxaqueca tem uma origem alimentar errado, né? Aí eu mudo o estilo de vida do paciente e o paciente fica bem melhor. Tá vendo? Às vezes você que está aí em casa, às vezes você vai procurar, não está sentindo bem a mão, está dormente, o dedo, a sua perna, às vezes está falhando, aí você vai para o médico vai submeter a uma eletroneuromiografia, né? Que vai o choque para ver o estímulo e tal. Antes disso, tente o tratamento com a acupuntura, tá certo, doutor? Uma coisa muito importante que as pessoas que estão assistindo esse programa tenham conhecimento. Sabe AVC? Uhum. Né? Acidente vascular cerebral? Sim. Que hoje em dia chama de AV, acidente vascular, né? Sim. Encefálico. Pacientes que sofrem, né, esse problema, metade pode falecer na hora. Outra metade que são carregados para o hospital ainda pode falecer no hospital, tem essa chance. Os que saem vivo, que saem com sequela motora ou até mesmo da fala, tá? O médico já te deu alta, agora vai fazer fisioterapia. Se essa pessoa começar a fazer acupuntura quanto antes, tem assim, quase 100% de chance de recuperar toda a movimentação, a fala, até memória, tudo se recupera na base de acupuntura. A acupuntura é poderoso estimulante cerebral. Quanto tempo leva esse processo ou depende de cada paciente? Depende de cada paciente, mas assim, após AVC, para tratar sequela de AVC, a gente até pede para o paciente vir 3 vezes na semana, porque a gente luta contra o tempo. Se o paciente ficar 1 mês sem fazer acupuntura, aquele endurecimento dos membros, muito mais difícil de tratar, entendeu? Então assim, quanto mais rápido vier para fazer acupuntura, é melhor para recuperar esse paciente. Que bom. Agora, no âmbito psicológico ou traumatológico, enfim,
emoções, depressão, insegurança, a acupuntura consegue equilibrar isso? Muito, muito, muito. Eu sou prova viva de ter tratado de depressão suicida na base de acupuntura. Por isso que eu troquei de carreira. Eu era dentista. Né? Tinha uma formação original de odontologia. E eu estava pensando em ser cirurgião de cabeça e pescoço. E você tinha vontade de se matar? É isso? Não, aí eu caí numa depressão profunda e que culminou de querer, né, um suicídio. Aí eu fiquei tomando 5 anos de medicamentos alopáticos. Só que o medicamento era tão forte pro meu organismo que eu comecei a sofrer de cegueira. Estava tendo cegueira medicamentosa, uma toxicidade muito grande no organismo, né? Então tá enxergando em túnel. E aí mais um pouquinho ia começar a causar falência nos meus órgãos, você entende? E aí, nessa época eu não tinha muito contato com minha mãe e minha avó, sempre foram 5 anos, assim, um lapso da minha vida, longe delas, né? Aí depois elas me propuseram fazer acupuntura para tratar da depressão, aí fiz um planejamento de largar o medicamento e elas me trataram da depressão e eu ressurgi da cinza, virei outra pessoa. Aí que me apaixonei pela acupuntura, falei, eu quero isso pra minha vida porque quero ajudar as pessoas que eu vi nessa época sofrendo das doenças. Porque eu ia no hospital psiquiátrico, via muitas pessoas jovens perdendo as suas vidas, sendo hospitalizado, internado, perdendo emprego, perdendo casamento. Eu falei, isso não é vida. Porque quando eu experimentei a acupuntura em mim, que trouxe essa mudança tão grande, sabe, nossa, toda a vontade de viver voltou, minha mente começou a brilhar, meu coração esquentou, eu estava toda fria por dentro, porque o medicamento faz isso, você não tem aquela oscilação normal de ser humano, que é inerente do ser humano sentir emoções, tá? Uma hora você tá triste, uma hora você tá raivoso, outra hora você tá ansioso, outra hora você tá bem, mas não pode ser tudo muito intenso demais, você tem que ter essa capacidade de autorregulação, né? Do equilíbrio, isso, sempre, não tem né? esse equilíbrio. Então que quando você toma medicamento, você não tem mais nem essa oscilação de humor, você fica com humor estático, você faz uma tábua de madeira, você não consegue ter orgasmo, você não tem tesão por nada, você assiste um filme, você não dá risada, você não chora, você fica assim, ó. Apático. Apatia geral. Isso não é vida. E aí quando eu consegui fazer a acupuntura, né? Receber a acupuntura em mim, e eu vi que me trouxe qualidade de vida de volta, sentimento de viver, falar, ai caramba, isso é tão maravilhoso que o medicamento não tinha trazido pra mim. Falei, eu quero fazer isso. Desde então venho estudando mais profundamente sobre isso. E aí hoje em dia eu faço neurosuplementação também para ajudar pessoas no fato do desmame do medicamento. Porque a gente não foi feito para tomar antidepressivo o tempo todo. Você pode tomar, se ela sofreu um luto, alguém morreu, perdeu emprego, está no desespero, para te ajudar, você até pode tomar esse medicamento, né? Mas não é para tomar esse 2, 3, 5 anos seguidos. Tem outras coisas para fazer na vida para melhorar você. Muito bom. Atenção agora, outra pergunta interessante para você. Provavelmente você tem um desses dois problemas, quer ver? Porque são 2 grandes males do mundo hoje. Eu estou falando de estresse e insônia. Você toma remédio para se acalmar, para relaxar? Você toma remédio para dormir? Vou deixar a palavra com a doutora Jeannie Kim, que vai falar para vocês sobre o benefício da acupuntura, para você conhecer também sobre isso. Por favor, doutora. Também. Quando você vai tratar pacientes com depressão e ansiedade, sempre vem conjunto esse quadro, né? De acúmulo de estresse e insônia. Faz parte. Então, com a acupuntura trata. 100%. Muito legal. Vou fazer uma pequena pausa aqui, doutora, para agradecer muito o apoio de alguém que nos ajuda a levar esses conteúdos tão importantes quanto o seu, tão relevantes, a você que está nos assistindo. Um deles é a Golden Prime. A Golden Prime faz grãos maravilhosos, entendeu? Saudáveis, que isso é muito importante. Você faz uma reunião, você faz uma festa, você está vendo aí no vídeo, né? Então eles fazem amendoins confeitados, fazem amendoim japonês, fazem um amendoim natural, castanhas de todos os tipos. Castanha do Pará, castanha do caju, uva passa, tem os mix, como você está vendo aí, que são maravilhosos. Tem aquele milhozinho torrado, até tâmara. E o detalhe, hein? Não tem toque manual e nem fritura, porque é torrado eletronicamente com, olha, é altíssima qualidade. Confira porque você merece qualidade e saúde. Instagram, @GoldenPrimeOficial, tá bom? Ou manda um zap lá, 11 940 082 357. Muito obrigado, Itamar. Agora eu volto aqui com a doutora Jeannie Kim, com quem eu estou falando sobre os benefícios da acupuntura. Ela, além disso, é também médica integrativa. Doutora, eu vou citar aqui algumas possibilidades de tratamento, que eu sei que são infinitas, mas tentando atender uma que quem está nos assistindo possa assistir, ou que um familiar dele, um amigo possa ter, e às vezes as pessoas não sabem que a acupuntura pode tratar isso. Por exemplo, síndromes. A síndrome de Tourette, ou Tourette, a síndrome de Burnout, ou a própria síndrome do pânico, né?
A acupuntura consegue estabilizar isso? Sim, sim, todos eles. Atendo bastante pessoas com síndrome de burnout, pacientes com Tourette, eu não tenho muita experiência. Tá. Mas assim, se você for olhar para a sintomatologia da pessoa, você correlaciona com desordem energética da acupuntura. Porque assim, 3, 4 mil anos atrás na China ou no Oriente, não tinha esse nome para a doença. Você só tratava pessoas através de sintoma e síndrome, entendeu? Não se dava nome aos bois. Não tinha problema de deficiência de testosterona, só apenas sintoma de impotência ou então sintoma de infertilidade. Aí você vai lá e vai tratar a origem dessa doença através de desequilíbrio energético. Não se dá nome aos bois na medicina chinesa. Então tudo é tratável na medicina chinesa, menos a morte. Tá, menos a morte. Agora, atenção, você que é dieta maníaca ou dieta maníaco. Perda de peso, controle de apetite pela acupuntura. Fala sobre isso. Perfeitamente. Muitas vezes o paciente come por ansiedade. Não tem fome, mas o paciente precisa mastigar. Mesmo sem fome, a pessoa tem que mobilizar o digestivo? O paciente quer mastigar alguma coisa. Todo paciente fala assim, boca nervosa. Fala assim, tem ponto da auriculoponto na orelha de tratar essa boca nervosa. Mas, por exemplo, quando eu trato assim, energia do fígado, vou baixando essa energia do fígado que sofre por ansiedade, por raiva. E aí o paciente também começa a ter menos fome, né? Menos ansiedade para comer. É que nem, eu te mostrei foto de uma paciente minha, ela vem com problema de ansiedade e ela então estava comendo demais doce e fumando demais por causa de ansiedade. Aí, desde janeiro que eu comecei a controlar a ansiedade dela, pronto, ela tá falando pra mim, ai, doutora, eu tô comendo vontade de comer doce, eu tô fumando bem menos, assim, outra vida, entendeu? Aliás, gente, eu vou pedir para a produção, não sei se deu tempo de separar aí, o Ale, nosso diretor, tem umas imagens aí, ó, estão separadas, você está vendo aí, coloca na tela aí para o pessoal ali, por gentileza, isso, primeiro plano. Vocês estão vendo, essa é a paciente, né, doutora? Ela é uma paciente que faz musculação regularmente, mas ela nunca conseguia entrar na definição, né? Porque ela tem uma grande capa de gordura. E ela estava fumando bastante e todo dia falando que tinha muita vontade de comer doce. Fala, então, seu problema é ansiedade. Porque é hábito de boca, quer pôr alguma coisa na boca, igual uma chupeta para criança. Você enfia uma chupeta pro bebê, o bebê fica calminho. E adulto funciona do mesmo jeito, quer pôr cigarro ou comida na boca para aplacar a ansiedade. E aí, quando eu trato a ansiedade com acupuntura, a paciente fala assim, eu tô conseguindo comer menos, não tenho mais vontade de comer tanto doce, não preciso fumar menos, eu vou conseguir parar de fumar. Ela fala, daqui a pouco ela vai parar de fumar também. Eu li esse testemunho, viu, gente? É fantástico acompanhar que a pessoa tá feliz, olha. Olha lá, ela em janeiro... sem medicamento. Em 3 meses, olha como ela... Imagina daqui a 1 ano a saúde dessa pessoa. Então, ela vai emagrecer de uma forma lenta, sem causa flacidez. Por exemplo, não anda tendo aquele injeção, né? Eu acho aquilo uma agressão estúpida. Isso. Aí o paciente não come. Daquele forma, o paciente não come e tem uma grande perda de massa muscular, sofrendo de atrofia e flacidez enorme. E depois eu acompanho o paciente no exame de sangue, quando eu vejo o paciente vem com um problema enorme no pâncreas, no fígado, por causa daquela injeção. Agora, uma curiosidade, você falou que a ansiedade leva a pessoa a comer mesmo sem fome. Sim. Mas tem outro caso, né? A ansiedade deixa a pessoa estourando de fome. Então, essa ansiedade alta, com o que a medicina chinesa chama de invasão de fogo do fígado no estômago. Essa pessoa tem até uma produção excessiva de suco gástrico. E aí a pessoa tem assim, fome o tempo todo, entendeu? Essa pessoa nesse momento também tem hiperestimulação de insulina. Então tá secretando insulina demais. Tanto que fala que, antigamente falava que estresse não causava diabetes. Hoje em dia dá pra ver que estresse causa diabetes sim, porque a pessoa tem uma hipersecreção de insulina por conta de estresse. Entendeu? Fantástico isso. E aí a pessoa tem fome demais e vai engordando, vai ficando com uma capa de gordura. Que legal isso. Legal, sabe? Você que, de repente você quer parar de fumar, de repente quer que alguém pare de fumar, ou pode se aplicar a mesma coisa para o alcoolismo, né? Você quer parar de beber, ou beber menos, ou quer que alguém pare. Fala sobre isso, doutora, porque tem essa aplicação também, né? Para pessoa largar de fumar e parar de beber, não é? Parar de beber é uma coisa complicada. É isso que eu ia perguntar, que deve ser mais complicado. Assim, todas as pessoas que têm vício, primeiro, a pessoa tem que querer. Você não obriga ninguém a querer, porque a pessoa tem que estar consciente que aquilo faz mal e a pessoa busca melhorar. Você não ajuda ninguém que não queira melhorar. Você não ajuda ninguém nesse sentido, obrigatoriamente. A pessoa fala, eu estou determinada a parar de fumar esse ano, eu estou determinada a parar de beber, eu posso ajudar. Entendeu? E nisso tem ponto de acupuntura para aumentar a força de vontade, tem ponto de acupuntura para desestressar, desinflamar. Não existe ponto de acupuntura para parar de beber.
Mas aí você faz outro tipo de terapia junto com a acupuntura para ele recuperar equilíbrio interno, né? Porque muitas vezes as pessoas descarregam suas mágoas na bebida, você já viu, né? É uma fuga, né? É uma fuga. Então, aí então você tem que entrar com terapia também, entendeu? Então, mas a Tratar pessoa a parte também pode mental. ganhar peso pelo mesmo motivo, né? Sim. Tem gente que comer se torna, especialmente a obsessão por doce, né? Tem gente que isso acaba funcionando como uma válvula, né, para a pessoa. Sim, é o que fala aquela coisa, pôr alguma coisa para aplacar a ansiedade. E aí tem gente que tem predileção a doce. E também tem gente que engorda por comer muita coxinha, muita pizza. Muita entendeu? porcaria, né? É, muita porcaria de qualquer forma. Então todo excesso faz isso, né? E aí quando você vai ver, no fundo, era excesso de ansiedade. Né? Aquele vontade de controlar o futuro, aquele medo do futuro. Né? A pessoa assim, precisa sentir-se protegido, fala, eu preciso de proteção, estou me sentindo abandonado, então estou sozinha. Aí nesse momento aumenta a ansiedade e a pessoa começa a buscar comida. É uma forma de proteção inconsciente da pessoa. Aí a pessoa vai juntando uma capa de gordura no corpo. Entendi. Então, Problemas hormonais, doutora, tanto para homem quanto para mulher. A pessoa tem mais de um hormônio, menos do outro. Tem os dois em excesso, tem os dois em débito. Também é tratável pela acupuntura. com certeza. Então, se você for ler livro de medicina chinesa, não se dá nome aos bois. Lá não está escrito, esse tratamento é para excesso de déficit de testosterona, ou então déficit de estradiol. Não tem esse nome. Vai estar escrito pontos para problema de menopausa, pontos para problema de impotência, pontos para problema de infertilidade. Aí, quando você destrincha dentro da hormonologia, você vai entender que esse ponto vai fazer aumento de testosterona, esse ponto vai fazer aumento de progesterona, esse ponto vai fazer aumento de estradiol. E aí quando você estuda ponto e você entende funcionalidade da hormonologia, tem como tratar tudo isso aí. Antigamente não se tinha, então, esse conhecimento da hormonologia, que é uma coisa de 100 anos para a humanidade. Tem em torno de 100 anos a hormonologia, né? Medicina chinesa tem 4, 5 mil anos, mas ele não tinha conhecimento de hormonologia. Sim. Mas já tinha conhecimento da funcionalidade do organismo. Como é que funcionava. Sem ter nome, sem dar nome aos bois. Então, conectando tais pontos, aumentava a fertilidade masculina. Conectando tais pontos, aumentava a fertilidade feminina. Aí fazia a mulher terminar a gravidez, aquela mulher que vira e mexe estava abortando. Por que vira e mexe ela estava abortando? Por exemplo, ela tinha baixa produção de progesterona. Hoje em dia, o médico dá progesterona lá 1000 para manter a gravidez estável. E aí, na acupuntura, a gente faz um tratamento 6 meses antes da gravidez, aumentando toda essa capacidade produtiva hormonal da mulher. E aí ela consegue sustentar a gravidez até o final, mesmo com uma alta idade. Lá no consultório tem foto de algumas criancinhas que a gente recebe, de pais agradecendo porque conseguiram terminar a gravidez, né? Com mulher de 49 anos, mulher de 48 anos. Que não Muito legal. Quer dizer, ou traduzindo, você, através da acupuntura, também pode atuar corrigindo problemas de libido, de falta de potência, coisas, enfim, ao redor do relacionamento íntimo, da vida sexual. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. É coisa que tem muita procura, né, em outras clínicas e é muito difícil de tratar. Medicina chinesa trata bem mais fácil isso aí. Muito bom. Estou conversando com a doutora Jenny Kim, e você, por favor, chegou agora, depois você volte e assista desde o começo. Eu tenho certeza que você vai recomendar, tenho certeza que você vai anotar um monte de coisa aqui que pode te ajudar muito, que você não sabe. E é claro que no final do podcast nós vamos dar as redes e o contato, vamos falar de obras literárias dessa fantástica médica que aqui está e que vai poder dividir o conhecimento para vocês também através de livros, tá? Doutora, problemas renais, então, você praticamente já colocou. Pessoa que forma pedra no rim. Pessoa que forma pedra no rim. Por que forma? Porque ela tem baixa energia vital do rim. Uhum. Até é de praxe. O paciente que vem com pedra no rim, a gente sempre vai tonificar a energia do rim dessa pessoa. Eu atendo vários pacientes que vêm com já diagnóstico de função renal bem pequena, debilitada. Tá com 30% de função renal, tá com 40% de função renal, tem medo de entrar na hemodiálise. E aí não pode tomar mais nenhum medicamento torto e direito, então vai acabar com o rim dela. E tem dores no corpo. O que faz uma pessoa dessa? Então, começa a fazer acupuntura, dor dela melhora e função renal dela também melhora. Aí, em torno de um ano de tratamento, quando vai fazer exame de sangue de novo, a função renal dela subiu para 50% e vai subindo. Mesmo a pessoa está envelhecendo. Natural nossa é que toda função vai caindo, né? Mas quando começa a fazer acupuntura, mesmo que a RG vai subindo a idade, funcionamento do organismo vai melhorando. Muito bom. Atenção aí você, minha amiga, porque você está do outro lado aí, minha amiga, não quero nem saber. E você, meu amigo, também, porque a gente sabe que uma mulher tem problema, nos cabe ter o cavalheirismo e a gentileza de
contribuir. Então vamos contribuir, que um problema que aflige muitas mulheres, né? Inclusive a minha namorada. Intestino. Quantas mulheres têm problema de intestino e de regulação de intestino, e aí vai, e toma, não vou citar o nome de remédios aqui. Aí faz chá daquilo, chá disso, etc. Acupuntura, doutora, tem como disciplinar o intestino? Intestino preso, Sim. né? Coisa que tem bastante procura. Por exemplo, tem um caso de uma senhora que eu trato até hoje há 20 anos. Primeiro queixa dela era que o intestino dela era preso há, sei lá, 20 anos. Desde que ela era jovem, tinha intestino preso. E ela estava viciada em chá de sene, uma coisa que deixa seu intestino careca, de tanta irritação que causa no intestino. O que é? Repete. Intestino fica careca. Não, mas repete, o que Chá toma? de sene. Chá de sene não é para tomar isso aí. Ah, é? É. Porque se você causa irritação no intestino, o intestino fica inflamatório, ele perde microvelocidade, que é responsável por absorver nutriente. Depois você fica com deficiência nutricional por conta disso. O nutriente não é entregue se seu intestino ficar inflamatório. E aí, com a acupuntura, a gente regularizar, né, o funcionamento do intestino, e com a alimentação correta ela consegue manter esse bom estado. Muitas vezes a alimentação não estava correta. Então eu ensino o paciente a fazer a alimentação correta, hidratação correta. E na terceira idade, quando o paciente começa a ficar com o intestino preguiçoso, muitas vezes não é somente desordem do intestino. Tem problema mecânico do peritônio dela estar ficando flácido. Então precisa de atividade física. Mas por que o paciente não faz atividade física? Ai, eu tô cansado, eu tô acabado, não tenho ânimo. Começa a fazer acupuntura, volta a ter ânimo, fala, agora é ginástica. Pronto, motivou, né? E aí o intestino funciona. Olha, você me fez voltar muitos anos no tempo agora. A primeira vez que eu trabalhei no programa Praça é Nossa, tinha lá muita gente aqui, vai conhecer, vai se lembrar. O Rony Rios era um excepcional ator, e ele que fazia aquela velhinha surda da Praça Nossa. Olá! Lembra disso daí? E uma vez conversando nos bastidores, ele me disse, porque ele era médico, e ele me disse que muitos dos remédios que se tomava para o intestino funcionar, estou falando de coisa de 40 anos atrás, né? Ele falou que eles funcionavam como? Eles irritavam o intestino para fazer o intestino expelir os excrementos. Então, isso que ela falou aqui, você precisa levar muito em conta, né? Que tipo de ação, se você está tomando, o remédio faz com você. Mas, de qualquer forma, substituir pela acupuntura, vocês estão vendo que é muito mais saudável. Doutora, acupuntura para hérnia de disco, bico de papagaio, como é que se comporta? Na boa. O que mais procura? Mas procura do consultório é isso aí. Mas ela só tira a dor ou ela consegue agir? Porque isso é grave, né? Por que você faz bico de papagaio? Bico de papagaio é precipitação de íon de cálcio na região onde está inflamado. Tá. Então, se você conseguir remover fator inflamatório, você vai parar de depositar cálcio lá. Entendeu? Esse é o que chama de osteofitoses marginais, que você vê no exame de imagem, é o popular bico de papagaio. Porque aquele região estava inflamatório, entendeu? Aí começa a fazer acupuntura, vai embora. E a hérnia de disco? Hérnia de disco. Tem caso de regressão de hérnia de disco com acupuntura, mas por que a pessoa tem dor? Nem todo mundo que tem disco herniado, quer dizer, hérnia de disco, tem dor. Você só faz dor no momento de grande estresse, quando seu corpo está extremamente inflamatório. Ou então, se não é estresse por alimentação errada, acabou abusando a semana inteira de comer porcaria pra caramba, o corpo ficou super inflamatório, pronto, essa pessoa vai ficar com dor onde tem lesão. Tá, mas... Quando não é hérnia de disco, por exemplo, quando a pessoa come errado, vai ter dor no joelho, dor no lombar, dor no... Mas a hérnia de disco em si, fora o problema postural, falta de atividade física, ela tem existe algum desequilíbrio que a gente possa dizer que provoca ela? Na medicina chinesa, todas as coisas que saem do lugar, que faz pitose, por exemplo, ou então herniação, desarmonia da energia do baço pâncreas. A energia do meridiano do baço pâncreas, ele é responsável por sustentar as coisas no lugar. Então, quando eu vejo o paciente que fez a hérnia de disco bem precoce, essa pessoa que vem com 40 anos de idade, precoce, antigamente a gente só se via quadro de hérnia de disco com 60, 70 anos. Hoje em dia eu vejo o paciente com 20 anos com hérnia de disco. Nossa. Na cervical, lombar. Realmente tem postural, mas quando vai ver, no fundo tem uma desordem energética do meridiano do baço pâncreas. As coisas saem do lugar. Entendi. Quando essa energia é baixa. Queda de cabelo, doutor. Atenção, mulheres, atenção, calvos. Eu sou calmo, mas eu sou tão zen comigo mesmo, sou tão bem resolvido, não me incomoda. Mas tem muita gente que se incomoda com isso, né? Evidentemente que as mulheres devem, principalmente com o passar da idade, já tomaram muitos medicamentos ou deixaram de absorver vitaminas ideais, sofrem com esse problema também. Pode falar sobre a queda de cabelo. Queda de cabelo dentro da medicina chinesa é desordem do meridiano yin. Tá? Então, o que o meridiano yin faz? O meridiano yin, ele estimula a produção de hormônio. Se você não tiver produção de hormônio correto,
você vai sofrer de queda de cabelo, que seja hormônio de tireoide ou que seja desordem de testosterona, o seu cabelo vai cair. E meridiano do rim, ele também é responsável por estimular a medula óssea, que é responsável por produção de sangue. Se essa produção de sangue também não for bom, seu cabelo também vai cair. Então, assim, queda de cabelo tem desordem hormonal e quando vai ver a pessoa também não está se alimentando corretamente, tem várias causas. Então, eu vou lá e verificar através de exame de sangue, exame de energia, exame comportamental, onde está esse desordem. Entendeu? Muito bom. Agora, atenção. Você já passou pela sua cabeça, pô, eu tenho que ir no esteticista, estou fazendo muito cravo, muita espinha, estou fazendo muita marca, enfim, eu tenho que fazer a cirurgia plástica. Doutora, explica aqui para o público sobre a importância da acupuntura na estética, na beleza da pessoa, como é que isso pode ajudar? Então, eu também, além de fazer acupuntura, também faço acupuntura estética e também faço procedimento estético no consultório, né? Faço bioestimulador de colágeno e tal. Mas eu falo assim, a beleza é a expressão interna da sua saúde. Se você não estiver com produção hormonal correta, se você não tiver assim, sistema digestivo em dia, que absorva a proteína corretamente, você não vai ter produção de colágeno na sua pele. Por isso que você está flácido, cheio de ruga, porque você esteve inflamatório e não absorvendo nutriente corretamente. Então, primeira coisa que eu falo para o paciente, vamos tratar da sua saúde para que você possa externar a beleza. E aí sim, depois disso, quando eu começar a fazer um tratamento estético de uma estimulação de colágeno, você vai ver o efeito. Mesmo quem faça depois, porque está tudo muito caído, quando está caído, vai para a cirurgia. Quer ficar jovem, vai fazer a cirurgia. Se essa pessoa não tratar o organismo por dentro, mesmo o efeito da cirurgia plástica não vai durar muito tempo. Menos de 5 anos a pessoa vai estar caído de novo. Entendeu? Então, quer permanecer jovem, fazendo essa manutenção na fachada, tem que tratar por dentro a saúde. A acupuntura ajuda, a alimentação correta ajuda, nutrientes ajudam. Isso que ela falou é muito importante, que tem gente que faz, eu conheço um cirurgião plástico muito qualificado, o Dr. Flávio Valente, está num dos primeiros episódios aqui, ele fala sobre isso, né? Que, tem gente que faz a plástica e depois se arrepende. Ou faz a plástica e depois não cuida, e com o tempo derruba. Aí volta lá, tem jeito, doutor, refazer? Se refizer, vai ficar ruim. Agora, se não ficar como você queria depois da plástica, é pior ainda. Você já tem que ficar com aquela realidade. Então, o ideal mesmo é você cuidar da sua qualidade de vida interior, né? E para não precisar recorrer a esses. Doutora, tem algum tipo de tratamento de acupuntura que tenha efeito colateral? Algum caso específico? Não. Né? Impossível ter efeito colateral. Fitoterapia chinesa, efeito colateral pode ser severo se for mal aplicado. É difícil, até sair todo do organismo, toda aquele farmacologia da fitoterapia, né? Tá. Pode demorar. Então, assim, não se aplica fitoterapia chinesa de torta e direita. Já a acupuntura é difícil ter efeito colateral. Muito bom. Pode não ter efeito desejado, né? Pode não alcançar efeito desejado, mas efeito colateral não. Agora, uma coisa muito importante, doutora Jenny. Por exemplo, a pessoa faz uso de um medicamento e ela vai se submeter à acupuntura. Vamos falar da coisa mais comum, controle de pressão arterial. A pessoa tem pressão alta, tem baixa. Ela pode tentar associar o tratamento, a pessoa, vamos dizer, tem medo de largar o remédio. Ela pode associar o medicamento à acupuntura e com o tempo da evolução desse tratamento da acupuntura, ela conseguir se libertar do medicamento? O que acontece no consultório? O paciente começa a receber acupuntura e esse direcionamento de alimentação. Com o passar dos meses, a pressão dele começa a baixar. E aí, ele todo santo dia tá acordando tomando aquele medicamento, né? Hipotensor. Ele começa a passar mal com o remédio. Falei, você passou mal? Agora vai ter que rever a dose do remédio. Fala, vai lá fazer exame de novo com um cardiologista e tal, porque o remédio não tá mais servindo para você. E chega muito na hora que o paciente vai parar de tomar remédio, então tem que reduzir bem a dose, então toma uma dose mínima de regulação. Entende? A acupuntura otimiza demais o funcionamento do corpo. Então, seja, coração produz menos angiotensina, né, o rim produz mais renina, e vai equilibrando melhor esse estado. Você entendeu? Entendi. Com a acupuntura. Muito bom. Agora, a duração de uma sessão de acupuntura e o tempo de tratamento. Ambas as coisas dependem de cada caso, ou pelo menos a sessão de acupuntura é sempre o mesmo tempo? Então, quando eu pego o paciente pela primeira vez, a primeira sessão vai durar durante quase 2 horas, porque tem anamnese, entrevista e sessão da acupuntura em si. Então, uma sessão comum de acupuntura comigo leva em torno de 1h30. Vai o mais rápido é 1h10. Eu falo assim,
tá com pressa hoje? Fala pra mim. Vai dar quanto tempo pra mim? Em 1 hora eu sou capaz de terminar um tratamento, mas eu gosto de gastar um tempinho bom frente e verso no paciente. E aí, se o problema é agudo, 1, 2 sessões tá resolvido. Né? Já faz uma sessão, já desaparece o problema. Já quando o problema é crônico, tá com você 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2, 3, 10 anos, quanto mais crônico é o problema, mais vai que tem que demorar várias sessões para tratar a pessoa. Tá. Doutora, e uma dúvida assim, quanto tempo após a sessão, vamos dizer, a primeira sessão ou a segunda, a pessoa começa a sentir os efeitos positivos? Quando o problema é agudo, o paciente às vezes já sai na hora assim, sem a dor. Entrou assim, que geralmente procura por causa de dor, né? Então, dor aguda. O paciente já sai da sessão sem nenhuma dor, sai leve, solta, falando que já me ama e tal, né? Aí quando é dor crônica, a paciente assim, na hora ela não sente tão 100% bem, sai 70% melhor. Aí dia seguinte às vezes dá uma piorada, porque o corpo faz uma reação inflamatória, tá? Mas é uma reação inflamatória desejada. Por exemplo, um tendão mal cicatrizado, o corpo vai lá e faz uma limpeza durante a acupuntura. Então essa reação de limpeza, que chama de reação inflamatória desejada, pode causar uma dorzinha naquele dia, mas tipo 2, 3 dias depois o paciente está muito melhor. E na semana seguinte está assim, quase 100%. Vai indo cada vez melhor. Então cada dia vai alcançando uma melhoria. E se for problemas emocionais, for angústia, depressão, tristeza, tá. Quanto tempo para a pessoa sentir? Depende do motivo da angústia e tristeza. Alguém morreu? Eu não posso ajudar nesse momento. Então, o paciente tem que lidar com o luto. Tem tempo que a gente tem que lidar com o luto. Então, ao fazer a acupuntura, eu fortaleço essa pessoa para que a pessoa possa lidar com o período do luto mais fácil. Ele não vai cair lá pro chão. Não vou deixar ele cair lá no profundidade do poço. Com a acupuntura, mantém ele mais estável para cima. Mas eu não posso sumir com o motivo do luto dela, né? Agora, quando é uma angústia idiopática, a pessoa não sabe nem o motivo, faz uma regulação com a acupuntura, a pessoa já começa a ficar bem, ficar saudável, ficar risonho, ficar feliz de novo, entendeu? Entendi. Mas quando tem um motivo aparente, a gente ajuda a pessoa a lidar com esse motivo. Tá. Doutora, uma curiosidade assim, tem algum procedimento que a pessoa não deva fazer ou deva fazer depois de uma sessão? Porque tem gente que fala, faço acupuntura, mas depois eu preciso dar uma descansada. Faço acupuntura. Acho que não tem isso, tem? Então não. Quando o paciente vem procurar acupuntura, que eu vejo que a energia vital dela é muito pequenininha, uma energia assim, tá lá embaixo assim, eu falo assim, nesse dia é dia de descansar. Você não vai sair para balada, não vai ficar faxinando a casa, não vai correr maratona. Se eu vejo que o paciente tem bastante energia para lidar, pode fazer uma academia de leve, pode fazer fisioterapia, pode trabalhar normal. Tem gente que tem energia vital exaurida na área sexual. E aí, por exemplo, energia sexual, ele vem da energia do rim. E a energia do rim, por exemplo, ele controla a região lombar, tá? Aí o paciente vem... Teve uma história muito engraçada no consultório, que um paciente veio com... problema no lombar, que ele estava com problema de anquilose, estava grudando um no outro, coluna. Aí, não tinha o que fazer, cirurgia não podia fazer, a fisioterapeuta não podia ajudar mais, e ele estava desesperado, queria surfar. Aí a minha avó tratou ele assim, e falou assim, 3 meses sem fazer sexo. Caramba! Porque tinha que usar essa energia sexual para tratar o lombar dele, entendeu? Porque a energia sexual vem da energia do rim, e que também controla a região lombar. Tirando esses casos extremos, né? A maioria pode fazer qualquer coisa. Eu penso assim, no dia da acupuntura não ficar no banho de imersão. Nem na piscina, nem na banheira, porque eu quero que o poro se cicatrize bonitinho. Entendeu? Que legal isso. Essa é uma excelente dica. Doutora, agora quanto tempo duram os efeitos? Vamos dizer, se acabou o tratamento, teve que fazer 10, 12, 30 sessões, não sei. Quanto tempo duram os efeitos da cura trazida, dos melhores trazidos pela acupuntura? Então, se uma pessoa faz uma temporada de 10 a 20 sessões comigo, fica comigo 2 meses e meio a 4 meses, essa pessoa só vai aparecer ano que vem ou daqui a 2 anos por causa daquele problema. Semanalmente, se o paciente faz uma estimulação hoje, né, efeito de analgesia pode durar um dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do nível energético dessa pessoa. Se a pessoa tem uma energia muito pequena, o efeito da acupuntura também vai desaparecer bem rápido. Se a pessoa vem com uma energia bem alta, o efeito de acupuntura também vai durar muito mais com ela. Então ela fica 5, 6 dias super bem. Aí quando chega no 7º dia já começa a cair o efeito, a pessoa fala, a dorzinha só voltou ontem. Eu falo, estava na hora de voltar para a sessão. Mas, por exemplo, se a pessoa fez um tratamento de qualquer coisa emocional, angústia, tristeza, que seja, ou de qualquer dor, que ela sofria há muito tempo, e essa pessoa sente o alívio, acabou o seu tratamento,
ainda que os problemas não voltem, ela deve voltar para uma revisão na acupuntura? Deveria. Por exemplo, depois de um tempo, etc.? Deveria, porque nós sempre estamos sujeitos a desequilíbrio, seja por causa de meio ambiente poluído, por causa de nosso dia a dia que é muito estressante. Convivência com outros humanos é estressante, se seja no âmbito de empresa ou familiar, tudo tem um motivo para deixar você desequilibrado, entendeu? Aí se desequilíbrio perdurar por muito tempo, você mesmo perde sua capacidade produtiva da sua energia vital, e aí nossa energia vital vai caindo por conta disso. Aí ao fazer a acupuntura de uma forma preventiva, você consegue manter a produção da sua energia mais para cima, otimizando o seu corpo. Entendeu? Muito bom. Agora, uma pergunta que você talvez esteja se fazendo aí, então preste muita atenção. Com tantos benefícios que a acupuntura traz, porque são infinitos, quer dizer, se a acupuntura, se algo pode tratar o seu corpo como um todo, a sua energia vital como um todo, em tese, ela também pode ajudar você a melhorar de todos os problemas, ou evitar pelo menos muitos deles. Com tanta função positiva, com tanta coisa boa, por que a acupuntura ela não é mais popular? Por que ela não é mais divulgada? Você acha que entra o interesse dos lobbies dos laboratórios nesse sentido? Entra, não? Com certeza. Porque faz pouco tempo que a medicina chinesa é reconhecida no Brasil, né? Uhum. Hoje em dia é reconhecido como especialidade médica também. Então é especialidade dentro de área da saúde. Como fisioterapeuta, dentista, enfermeiro, eles podem fazer a acupuntura. Então, médicos que, por exemplo, têm conhecimento da acupuntura, eles estão indicando para os pacientes fazer acupuntura. Mas nem sempre uma acupuntura é muito bem feita como deveria ser feito. É ser feito de uma forma industrializada, digamos assim. Uhum. E aí o paciente não recebe benefício esperado e aí sai desacreditado da técnica. Eu vejo muito isso, entende? Então, se o paciente tiver sorte, né, de receber acupuntura de um acupunturista... De um profissional competente. Isso. Aí vai gostar bastante e vai começar a recomendar. Então, por isso que tem esse negócio de ir na confiança, né, do profissional. Entendi. Esse é o problema, de uma divulgação errada e o paciente não conhecer realmente essa capacidade que a acupuntura tem de melhorar a saúde da pessoa, entendeu? Tá. Por exemplo, tem uma história engraçada de pacientes que têm hérnia inguinal. Sabia que a acupuntura ele trata a hérnia inguinal? Não sabia. Não. Então, evita o paciente entrar na cirurgia. Olha que legal isso. Com técnica de acupuntura, você fecha o peritônio. O peritônio é fechado com técnica de acupuntura, o paciente não tem que pôr a tela. E se soubesse, a pessoa não teria entrado na faca. Quem ficou no prejuízo? Nossa, mais uma dica maravilhosa. Já ela vai dar mais dicas aqui. Agora eu queria perguntar uma coisa que não é agradável, mas também seria desagradável e desonesto. Nesse momento que a gente está falando de tantos benefícios, eu omiti este assunto. Contra o câncer, para tratar um câncer, qual é a eficácia da acupuntura, doutora? Então, não há estudo, né? Não há estudo de paciente ser tratado exclusivamente com acupuntura contra o câncer. Tá. Não há estudo, porque acho que nem a pessoa, nem familiar, acho que vai deixar a pessoa fazer isso, tá? Uhum. Mas a acupuntura tem muitos estudos como terapia complementar durante o paciente que está recebendo tratamento contra o câncer. Então, por exemplo, o paciente que está sofrendo de quimioterapia, que a quimioterapia tem muito efeito colateral, né? O paciente não consegue se alimentar, tem dor de cabeça, tem enjoo, náusea, mal-estar. E com a acupuntura, se recupera rapidamente desse mal-estar. Então, eu falo para o paciente, faz quimioterapia e vem no dia seguinte ou 2 dias depois. E também do ponto de vista psicológico, né? Que a pessoa fica derrubada. Sim, então com a acupuntura, como eu trato ele por inteiro, aí eu tiro a ansiedade que a pessoa está passando por aquele período, e a pessoa fica extremamente ansiosa e depressiva por causa de câncer. Então eu ajudo a parte mental e também essa parte funcional do organismo com a acupuntura. Entendeu? Eu vi um vídeo seu muito interessante, depois a gente vai dar aqui as redes dela, sobre esse ponto aqui abaixo do nariz, né? Olha que dica legal, gente, para reanimar uma pessoa que esteja começando a desmaiar. Eu queria que você falasse disso e rapidamente, se você puder abordar alguns outros pontos fundamentais, porque são centenas, milhares de pontos no corpo, mas alguns fundamentais que você pudesse dar uma dica tão fantástica assim. Esse ponto aqui do filtro nasal, você divide ele em 3 partes, que a gente tem filtro bem comprido, tá? Então você divide em 3 partes, o terço superior é o ponto, você apertaria com uma unha, uma caneta para cima, Entre o fim do nariz e o começo do lábio. É isso. Essa área é chamada de filtro nasal. Aí você vai apertar para cima, vai manter
pressionado. Isso vai reanimar a pessoa que está desmaiando ou que está desmaiada ou a pessoa que está tendo convulsão também. Com qualquer dedo? Qualquer dedo. A pessoa tem que receber um estímulo agudo. Então, com a ponta da unha, a ponta da caneta, entendeu? Um estímulo agudo. Né, com unha, caneta, palito de dente, aperta. É porque a pessoa não vai ter agulha de acupuntura na hora H, né? Agulha de tricô não vale, viu, gente? Não, então, se eu tivesse agulha de acupuntura, fincaria, deixaria para cima. Certo? E isso restaura o fluxo de sangue no seu cérebro. Então, a pessoa que está passando mal, tanto de hipertensão ou hipotensão também funciona, tá bom? Porque tem gente que está desmaiando, mas nem sempre é hipotensão. Entende? E aí, você vai por esse ponto aqui, daqui a pouco restaura o fluxo sanguíneo e aí o lábio volta por cor normal, a pessoa acorda e fala pra você, onde eu que tava? Esse ponto aqui, que chama de G4, você... Vira mais de frente pra câmera aqui, doutor. Isso. Como é que a gente pega? Chega aqui e faz assim, um garra. Então esse é um ponto básico, para circular o sangue do corpo inteiro. É um ponto de comando para a cabeça, a pessoa tá com dor de cabeça, almoçou e tá com dor de cabeça, é uma coisa muito comum, que a pessoa comeu correndo e voltou para trabalhar, tô com uma dor de cabeça pesada, tal. Você vem com outro dedão, polegar, chega aqui, aperta assim. É um ponto dolorido para a maioria das pessoas. Você chega aqui e aperta. Aí isso estimula a produção de suco digestivo para melhorar a digestão, mas circula a energia que está estagnado, entendeu? Aí dor de cabeça começa a melhorar. E dor de cabeça crônica? Pessoas que têm, vira e mexe, tem a mesma dor de cabeça, tipo enxaqueca. Tem algum ponto aí que dá para ajudar? Então, esse ponto mesmo vai ajudar. Tem um ponto similar lá no dorso do pé que pode ajudar a apertar. Depois eu vou colocar um vídeo desse lá. É que precisa alguém me ajudando a gravar o pé. Depois eu vou colocar também. A pessoa pode, se tiver aquela lanceta de fazer sangria para fazer exame de glicose, o destro, com essa lanceta, que todo mundo pode ter essa lanceta em casa, porque vende na farmácia, né? Todo mundo pode ter kit de destro. Essa agulha você pode fazer uma sangria na ponta da orelha. Enxaqueca geralmente pega metade do rosto, né? Metade da cabeça. Então, lado que dói a cabeça, você faz sangria aqui na ponta da orelha. É uma região, então não precisa se preocupar. Você faz sangria aqui com a lancetinha, pega um algodão molhado com álcool, drena uns 10 gotas de sangue, enxaqueca sai na hora. Só que antes de fazer essa sangria em casa, a pessoa tem que estar hidratado e alimentado. Não se faz sangria na orelha sem estar, como eu te falei, não se faz acupuntura em jejum, porque esse ponto pode causar uma hipotensão. A pessoa fica com pressão baixa. Então, se a pessoa está com dor de cabeça, a cara está vermelha, a cabeça está quente, faz sangria aqui, a pessoa se acalma e a dor de cabeça vai embora. Entendeu? Aí tem outros pontos. Mas tem um ponto aí na orelha que se aperta aqui, não sei se é para medo, para angústia, não tem? Que é aqui você em cima, vai, assim, não, você vai apertar aqui, por exemplo, você vai estimular o nervo vago, que está ligado com esse ponto, que é o ponto da ansiedade. Então, se você puxar o lóbulo para baixo, ou você colocar o dedo no condutor auditivo, puxar para baixo, você vai estimular o nervo vago para se acalmar, para estimular o sistema parasimpático, entendeu? Depois o sistema parasimpático te acalma, né? Que eu te falei que essa é uma ligação, né, neurológica com sua cabeça e seu cérebro. Aí você aperta aqui assim, acho que eu até ensinei, tem um vídeo desse no meu Instagram. Você aperta a orelha para baixo, ou então você puxa o lóbulo para baixo assim. Bebê que não quer dormir, você pega o lóbulo e começa a massagear. Fazer assim... Olha que legal. Você começa a massagear. Você tá na sua empresa, tá ansioso, você mesmo pode massagear. Eu ensino o paciente a massagear. Mesmo que não tenha bolinha que eu coloquei, você mesmo pode dar uma massageada com unha, ou então fazer esse puxadinha do lóbulo aqui, a ansiedade vai embora, rapidinho. Ó, tá vendo? Quantas coisas o seu dedo pode ajudar, para quantas coisas ele é útil, só não use para apontar para ninguém, aí é ruim. Doutora, vamos falar, eu queria passar rapidamente aqui. Ela tem conhecimento, nós vamos falar de acupuntura. Quero lembrar que a doutora Jeannie Kim é médica integrativa, ela tem informação fantástica, a parte de alimentação também, e queria dar algumas dicas para você, se puder dar algumas dicas, como a gente estava falando ali no bastidor antes de gravar, né? Além da água que você já deu, de colocar um pouquinho de sal na água. Água, geralmente, quando a água é filtrada, tem que lembrar de repor sais minerais dessa água. Isso. Aí melhora a palatabilidade, melhora o uso da água pelo seu corpo. Né? Diferente da água mineral, que já vai com mineral, quando a água está filtrada, ele está pobre de minerais. E seu corpo precisa de sais minerais para funcionar melhor. Para seu cocô ficar mais hidratado, para sair melhor, para o seu músculo receber hidratação, a gente precisa de presença de sais minerais. Então, eu mando o paciente colocar sempre pitadinha de sal, ou então pedrinha de sal rosa da Himalaia, na sua garrafa de água filtrada. Tá bom. Agora, me fala o seguinte, por exemplo, ela estava falando para mim sobre o leite. É muito interessante essa questão do leite da vaca.
Queria que você contasse para o público aí, por favor. É uma questão polêmica, né? É polêmica, mas não faz mal, é verdadeira. É polêmico. Que eu falo para o paciente, sua mãe é vaca. E se fosse bezerro de mamã? Tá? Ser humano não precisa de leite de vaca depois que já nasceu o nosso dente. Se nasceu o dente, é que o sistema digestivo está ficando maduro para você receber alimento sólido, tá? Então, nem para criancinha de 1 ano, 1 ano e meio, eu falo assim, mãe, tira leite da vaca porque está aumentando a produção de muco da criança. A criança fica com rinite, sinusite, sempre está catarrento, com bronquite. Só de tirar leite da vaca, a criança para de ficar doente. Para de tomar tanto antibiótico. Mas tem um outro fator importante que você falou, que o pessoal coloca para aumentar a lactação da vaca, ou seja, para aumentar a produção da vaca. E aí isso vem pelo leite para você. Queria que você advertisse, alertasse disso. Antigamente lá no tempo das nossas avós, diz que a vaca dava o quê? Um torno de 6 litros de leite por dia. Hoje em dia, por causa dessa estimulação hormonal, tá? A vaca dá muito mais de 20 litros de leite por dia, ela sofre de mastite, pus da vaca ela cai no leite, depois que eles fazem toda aquela pasteurização, daí esse hormônio que a vaca toma, de prolactina, ele entra desequilibrando o nosso sistema hormonal. Então você vê as meninas pré-adolescentes entrando assim na puberdade muito rápido, porque ela está com grande produção de estradiol, já os meninos que deveriam ter aumento de testosterona não conseguem, por causa de excesso de prolactina presente no organismo, ele tem muito maior produção de estradiol do que deveria. Entendeu? Então eles vão ficando mais crianção, entende? Demora, maturidade, aí quando cresce engorda muito mais fácil, porque falta testosterona nele, entendeu? Ó, isso aqui é muito importante. Você gosta de queijo? Eu não gosto. Muita gente me critica, agora eu vou ficar contente, porque eu não gosto de queijo. Fala sobre o queijo para as pessoas, doutora. Então, na medicina chinesa, a gente tem um nome chamado de fleuma. Fleuma é um lixo que seu corpo forma ao comer algumas porcarias, tá? Porque queijo e leite de vaca, ele é campeão de formação de fleuma. Tá. Não adianta, o paciente fala, mas eu tomei leite... leite... de cabra. Não, leite sem lactose. Não tem aquele caixinha de leite sem lactose, que é feito com outro tipo de açúcar. O paciente vem, me mostra a língua continua com uma sábua branca. Essa sábua branca, na medicina chinesa, é chamada de fleuma. E hoje em dia, na medicina integrativa, fala que isso é presença de fungo no seu organismo. Aí, o que você sabe? Que leite e queijo, ele alimenta também fungos e parasitas no seu organismo. Fungos e parasitas adoram lactose. Ah, é? É. Sabe como é que diz que antigamente tirava verme dentro da gente? Não. Diz que lá na Europa, tem um mestre que veio falar para nós, lá na Europa, diz que fervia uma bacia de leite, deixava leite quentinho, fazia a criança sentar na bacia de leite. Sentar na bacia de leite? Para ele voltar pro leite? Não, diz que o verme saíam pelo ânus para tomar leite. E assim que diz parasitava. Vermes adoram leite. E hoje em dia sabe que também lactose que seu organismo não sabe usar, porque a gente não tem lactase. Na vida adulta, a gente só produz lactase, que é a enzima de quebrar lactose, enquanto somos bebês sem dente. Tá. Quando começa a nascer dente, também a produção de lactase vai caindo. Esquece que foi feito para comer comida, não mais leite, nem da nossa mãe. Você entendeu? E aí, esse excesso de lactose circulante, ele fortalece fungos dentro da gente. Aí, pessoas começam a sofrer de síndrome fúngica. Quando a pessoa tem síndrome fúngica, tem pele tudo irritada, tem dermatite, tem fungo na unha, a pessoa tem a candidíase na região genital, a pessoa tem estomatite na boca, a pessoa tem dor de cabeça, inflamação crônica, mal-estar. Caramba. Quando vai ver, o intestino está assim, lotado de fungo. Qualquer que seja o tipo de queijo, você fala? É. Ou tem exceção? Qualquer queijo. Mesmo de cabra. E queijo halal também, né? Também. Tudo. É assim, dentre queijo mais maduro, tipo parmesão, ele tem menos lactose, tá? Só que ele ainda contém a substância que é caseína, proteína do leite, que para nosso intestino não é bom. Nosso intestino não gosta de caseína, entendeu? Ele entra como um agente inflamatório. Então, quem come muito queijo tem muito dor no corpo. Aí eu falo assim, vamos fazer acupuntura para desinflamar, vou limpar o corpo dessa pessoa. Se eu limpei seu corpo, você tem consciência que se você comer um queijo em casa, você vai estar jogando uma lata de lixo no seu corpo? Você quer fazer isso? Então eu já falo isso pro paciente. Vamos fazer um teste, vamos ficar 21 dias sem comer queijo e leite. Vamos fazer uma limpezinha. Aí o paciente vai ficando leve, cabeça funciona muito melhor, cabeça fica leve, corpo fica leve. Porque o paciente que tem sensação de peso na cabeça e peso nos membros, é o que a medicina chinesa chama de acúmulo de flema. Novamente, flema que vem dos alimentos, tá? E aí quando vai se limpando de flema, você fica leve de novo. Não tem mais aquela sensação de peso que te puxa para baixo. E aí, um belo dia, foi fazer um social e pediu pizza 4 queijos, comeu pizza 4 queijos no sábado, domingo, e segunda-feira amanhece pesado, estragado, inflamatório. Eu falo, eu comi pizza, eu estou passando mal.
Que bom. Doutora, preciso perguntar mais duas coisas para você. Saladas. O que você me fala? Folhas, legumes, vegetais, Tá. frutas. Se você for ver, tanto da alimentação chinesa, da alimentação coreana, salada crua não faz parte da nossa alimentação. Nós não comemos salada crua. Tudo ou é fermentado ou é cozido. Olha que interessante. Tá? Porque eu ensino o paciente que se suas fezes, tá, seu cocô está amolecido, seu intestino está mais inflamatório, seu sistema digestivo está debilitado. Nosso suco gástrico, ele não digere fibra de verdura. Se você não mastigar muito bem sua salada, ele vai só servir para irritar seu intestino, tá? Então, paciente que tem uma digestão ruim, debilitada, eu falo assim, não vamos comer salada hoje. Vamos esperar, você vai comer tudo cozido. Quando está cozido, a gente digere muito melhor. Tá bom? Tá bom. E verdura tem outro problema. Verdura tem uma substância chamada fitato. Fitato é veneno que vegetais têm para se defender na natureza. Esse fitato no nosso organismo, ele atrapalha a absorção de minerais. É quando o paciente vem com hipotiroidismo. Aí fala, o que você mais come? Não gosto de carne. E carne é rico em ferro, que ajuda a tireoide a trabalhar, tá? Só que o paciente não gosta de carne, então o paciente falta proteína e ferro. Ele adora uma salada, adora o feijão. Quer dizer, o corpo dele tá cheio de fitato. Aí vou pedir exame de sangue, quando vai ver, tireoide tá funcionando bem mal, porcamente, tá no nota 2, nota 3. Precisa aumentar o mineral desse corpo. Como que aumenta o mineral desse corpo se a pessoa come um monte de vegetais que tá rico em fitato? Você entendeu? Então, aí vou ver funcionamento do intestino, vou ver exame de sangue e vai ver. Essa pessoa não deveria comer carne, não um monte de planta. Mas deixa eu pontuar uma coisa aqui. Tem gente que diferencia a carne de frango da carne suína, carne bovina. Carne é carne. Quero dizer, quando você fala do bem que a carne faz, a de frango, a suína, a bovina, as três têm a mesma propriedade nesse sentido, com relação à tireoide e algumas outras coisas? É assim, por exemplo, para ativar o trabalho do tireoide, a gente precisa de zinco, selênio, ferro, tá? Então, o que tem mais nutriente é carne vermelha. Tá. Então, carne bovina, carne suína. Tá? Frango tem menos, peixe tem menos. Dentro da medicina chinesa tem diferenciação energética. Ele não faz essa diferença de qualidade de ferro ou não, tá? Então, na medicina chinesa fala que boi tonifica a energia da terra, que porco tonifica a energia da água, frango tonifica a energia do fogo. Então, dependendo da diferença energética, a gente vai passar carnes diferentes. Então, mas o peixe, ele é amplamente recomendado na parte oriental, não é? Não. Não? Não, nem sempre. Sabe, na nossa cultura, por exemplo, tanto chinesa quanto coreana, quando uma pessoa está adoecida, sabe o que a gente dá de presente? Que dava, hoje em dia não sei como é que tá depois de 50 anos. Os antigos davam de presente rabo de boi. Ah, é? Um rabo de boi, porque rabo de boi é caro lá no Oriente, né? E aí, o pessoal fazia um ensopado de rabo de boi para levantar da cama. Entendeu? Porque carne tonifica a energia da pessoa. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, que eu não posso deixar de fazer. Atenção aí você do outro lado. Você gosta de margarina? Você compra margarina para seus filhos ou para você? Eu vou começar pelo final. Vou dizer para você que estava conversando com ela aqui antes de começar o podcast, né? A margarina. Você já viu aqueles cavalos brilhantes, preto, lindo? Os caras passam margarina no pelo para não atrair mosca. Então, eu precisei começar por esse filme, porque precisava chocar a galera mesmo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a margarina, doutor, para terminar. Pois é, lá na minha casa a margarina não entra. Margarina não entra, porque a gente sabe que se você conversa com um engenheiro alimentar, ele vai confessar para você que margarina é uma molécula similar, quase similar ao isopor. E por isso que a margarina também consegue deixar a comida crocante. Ele vai deixar a comida durinha, entendeu? Endurecida, encerada. Nosso sistema digestivo não digere esse negócio. Nossa flora intestinal, nosso lactobacilo não consegue digerir esse negócio. Nem mosca come, nem fungo, não nasce nem fungo nele. Não há vida nesse negócio. É totalmente artificial. Então, podemos comer manteiga, podemos comer azeite, banha de porco. Mas margarina, se puder, evite, tira por fora, favor. Né? Tira fora. Muito melhor cozinhar com banha de porco do que margarina. Como faziam antigamente. Aliás, antigamente, né? Eu cheguei a ver minha mãe fazer comida com banha de porco. Antes de eu fazer para ela uma pergunta que com certeza você faria, quer ver? Aguenta um pouquinho aí.
eu não posso deixar de falar das redes sociais. Você tem atendimento online, doutora? Ou para alguma orientação? Eu dou consultoria online. Consultoria. Eu tenho um paciente que vem de longe, eu tenho um paciente que vem de outros estados para fazer acupuntura comigo. Tá. Aí esses pacientes, para manter bem um estado bom da saúde, fazem uma consultoria online comigo. Então eu faço a anamnese ouvindo toda a queixa dela, eu leio o exame de sangue dela também. E aí esse bate-papo eu vou determinando onde está com problema e vou dando uma consultoria. Eu guio para o paciente. Precisa ir para o médico, vai fazer um exame específico, eu dou uma consultoria. Mas a pessoa pode, num primeiro momento, quer te contatar alguma coisa para marcar, ela pode te encontrar no Instagram? Pode. Tá, ó, eu quero dar para vocês as redes aqui, doutora, me corrija se eu estiver errado. Preste muita atenção. Vai estar aqui, ó, tá aqui no rodapé já, ó. Você tá vendo aqui, ó, tá? Então é o seguinte, Instagram, TikTok e o Threads, que é aquela parte anexa ao Instagram. @Ginny Ligia. Só que como é que você vai escrever? Presta atenção aí embaixo como é que tá. @JINHEE Ligia. Ponto Ligia. Ponto Ligia? Eu não sei. Ai, não lembro. Bom, mas Ginny Ligia. É isso, @Ginny Ligia, é isso mesmo. Se não for, você tenta, mas de qualquer forma você tenta. Se faltar um ponto aí, você improvisa. Agora eu queria deixar você muito à vontade, doutora Ginny, para você, estamos falando aqui de saúde, de bem-estar, de prestação de serviço, enfim, de benefício. E ela está preparando obras fantásticas, ela está preparando e-books, ela está preparando outros trabalhos. Se você quiser usar este momento aqui para deixar à disposição de quem está nos assistindo, para a pessoa receber algum material e interagir, faça uso do podcast, fica à vontade. Para você que é fã do Oscar Pardini, seguindo o Oscar Pardini 10, ou como é que é o nome do podcast? @Oscar Pardini 10 ou seguindo o @agorevocê.podcast. Pronto. Printa e manda para o meu Instagram, @GinnyLigia, que vou dar presente para você, um e-book que fala de guia de longevidade. É uma minha consulta. Minha primeira consulta. Guia de longevidade? Está escrito nesse e-book. Tudo que o paciente ouve durante uma hora inteirinha da minha boca. Está escrito nesse livro. Olha, que legal. Guia de longevidade. Então, quer dizer, a pessoa me segue no @OscarPardini10. Isso. Segue o @agorevocê.podcast, printa e manda para mim. E manda no Instagram dela que a gente já deu aqui e ganha o livro. Olha, vou mandar para vocês. Obrigado pelo presente. Que coisa mais maravilhosa. Por falar em presente, doutora, em meu nome aqui do meu podcast e também do Estúdio Rocha, que está recebendo você e o Marcelo aqui, quero que você leve essa lembrança como forma de gratidão. Obrigada. É uma xícara igual essa. Obrigada. Tá bom? E eu quero lembrar você que está aí do outro lado, tá? Se você precisar fazer um evento, quiser dar um presente personalizado para alguém, um boné, uma camiseta, mesmo uma caneca, coloca o vídeo aí, produção. Olha lá, já está rodando o vídeo, tá legal? São canecas feitas pela Cris Arts. Então, o preço é justo, a qualidade é lá em cima e o atendimento é top. Pode falar com o Cris, diga que eu recomendei no Instagram, você vai lá, @CrisArts, tá? _ Cris Bassi, com 2 Bs e 2 S. @CrisArts, _ Cris Bassi. E a última pergunta, como eu prometi, que você aguardou aí, doutora, convênios cobrem acupuntura? E o SUS aplica isso? Tem acupuntura no SUS e convênio também hoje em dia oferece acupunturistas próprios. Ah, que legal. Então é isso, gente. Encerramos aqui o papo com a nossa querida doutora Ginny Kim, mas você não. Quero que você aprenda muito mais, quero que você compartilhe isso aqui, faça esse benefício às pessoas que você ama, que você quer bem, compartilhe, indica esse episódio tão fantástico, né, como outros também aqui do nosso podcast, e não deixe de visitar os perfis da doutora Ginny, que você vai com certeza aproveitar muito essa oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença que nos faz levar esse conteúdo para você. Doutora Ginny! Obrigado pelo convite. Obrigado. Realmente, Ginny é um gênio, não é, gente? Obrigado. Muito sucesso no seu trabalho, muito reconhecimento, muito progresso. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Beijo, galera. Até a outra.